Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 13. Voltemos agora para os reis de Israel, os reis do Reino do Norte. Reino do Norte, chamado Reino de Israel, Reino do Sul, chamado Reino de Judá. Nós vimos nos capítulos anteriores aí alguns reis de Judá, inclusive Atalia como regente de Judá, e depois tendo subido ao trono Joás de Judá, ok? Agora presta atenção, vamos para o norte, Reino de Israel. Hoje nós vamos ver Joacás como rei de Israel e depois de Joacás, Joás, rei de Israel. É um outro Joás. A gente não pode confundir os nomes, porque tem Joás de Judá, do sul, e Joás do norte, Joás de Israel, ok? Então nós vamos ver. E hoje a gente vai ver a morte de um grande profeta, a morte do Eliseu. Eliseu morre hoje, tá bom? Tá certo? Então, vamos lá? Peço a você que espalhe esse vídeo pelo Facebook, pelo seu WhatsApp, pelo seu Instagram, chame as pessoas para participar com a gente e peço a você, vamos ler a Bíblia inteira? Vamos! Então começa lá desde o capítulo 1 de Gênesis e vamos acompanhando. O importante é que a gente leia a Bíblia, tenha contato com a palavra de Deus e aprofunde conhecendo, tá bom? Vamos ler? Bíblia na mão, o Espírito Santo aqui no coração para a gente entender. Capítulo 13. Vamos conhecer mais dois reis de Israel, Joacás, Joás e Joás. No 23º ano do reino de Joás, filho de Ocosias, rei de Judá, Joás de Judá, Joacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 17 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, imitando os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel e não se desviou deles. Por isso a cólera do Senhor acendeu-se contra Israel e ele entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e de Ben-Hadad, filho de Hazael, durante todo esse período. A gente está percebendo que Hazael e depois seu filho Ben-Hadad estão estendendo seu domínio sobre Israel, né? Mas Joacás rogou ao Senhor e este, vendo como os filhos de Israel eram oprimidos pelo rei da Síria, ouviu e mandou aos israelitas um salvador. Libertos do poder do rei da Síria, puderam de novo habitar nas suas tendas. Entretanto, não se apartaram dos pecados aos quais a casa de Jeroboão arrastara Israel, mas continuaram a cometê-los, e até mesmo o ídolo de Aserá ficou de pé em Samaria. Com efeito, o Senhor só deixou a Joacás como exército 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria lhe tinha aniquilado o resto e reduzido a pó o que se calça aos pés. O restante da história de Joacás, seus atos e grandes feitos, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joacás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Joás, seu filho, sucedeu-lhe no trono. Os reis de Israel do norte sempre são sepultados na Samaria. Os reis de Judá, do sul, sempre são sepultados em Jerusalém. Vamos lá. Quem sucedeu Joacás foi seu filho Joás, do norte. Joás, rei de Israel. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Joás, filho de Joacás, tornou-se rei de Israel em Samaria. Reinou durante 16 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, mas continuou a cometê-los. O restante da história de Joás, seus atos e grandes feitos, a guerra que ele fez a Amazias, rei de Judá,
tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joás adormeceu com seus pais e Jeroboão sucedeu-lhe no trono. Joás foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Quem vai suceder é Jeroboão II. É um outro Jeroboão, viu? Jeroboão que vai suceder Joás. Vamos lá. Agora a gente vai narrar a morte de Eliseu. Eliseu fora atingido pela enfermidade, de que deveria morrer. Joás, rei de Israel, desceu para visitá-lo. Inclinado sobre o rosto do profeta, disse-lhe chorando: meu pai, carro e cavalaria de Israel. Eliseu disse-lhe: traze-me um arco e flechas. Joás trouxe-lhe um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe tua mão no arco. E quando ele o empunhou, Eliseu pôs as suas mãos na do rei, dizendo: abra a janela do lado do oriente. Joás abriu-a. Lança uma flecha, disse Eliseu. Ele lançou. Flecha de vitória para o Senhor, disse o profeta. Flecha de vitória contra os sírios. Baterás os sírios em Afeque, até exterminá-los. E ajuntou: toma as flechas. Joás tomou-as. Fere a terra, bate a terra, né? O rei desfechou 3 golpes e parou. O homem de Deus encolerizou-se contra ele e disse: seria preciso dar 5 ou 6 golpes. Terias batido os sírios até exterminá-los. Agora, porém, só os baterá 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Azael, rei da Síria, tinha oprimido os filhos de Israel durante toda a vida de Joacás, mas o Senhor compadeceu-se deles e usou de misericórdia para com eles. Deu-lhes de novo a sua graça por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor não os quis aniquilar, nem rejeitá-los de sua face. Azael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad sucedeu-lhe no trono. Joás, filho de Joacás, retomou das mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que este havia arrebatado de seu pai. Joás bateu-os 3 vezes e reconquistou as cidades de Israel. Gente, vamos lá, vamos entender aqui, interessante, à medida que a gente vai trazendo os reis de Judá e de Israel, nós vamos entendendo a história religiosa e a história política. O que nós temos agora? Nós temos agora os reis, o rei Joacás e o rei Joás. O rei Joacás e o rei Joás do norte, rei de Israel. Vamos entender aqui. Temos uma situação em que a Síria constantemente tem atacado tanto Israel quanto Judá. Volta e meia se tem que se fazer acordos com a Síria. No último capítulo, você viu que o rei de Judá fez um tipo de acordo mandando dinheiro, prata, ouro, pagando tributos ao rei Azael, ao rei de Judá, né? Isso é uma coisa que deixou o pessoal muito chateado, a ponto de fazer com que o rei de Judá morresse. Mas aqui nós estamos no norte, rei de Israel. A Síria também tem atacado. E olha, vou dizer uma coisa, eu vou alertando vocês. A Síria está cada vez mais tendo poder sobre Israel. Cada vez mais está descendo e conquistando cidades. Joacás é o rei que agora assume. Joacás é filho de Jeú. Sabe aquele Jeú que tinha matado os 2 reis, tanto do norte quanto do sul? Então tá, agora o Joacás assume. Joacás como rei de Israel, rei do norte, rei do reino do norte, a Bíblia faz questão de dizer, ele ainda anda cometendo os mesmos pecados de Jeroboão. Qual o pecado de Jeroboão? Vamos refrescar a memória?
Aquele de ter permitido cultos aos deuses estranhos, aquele de ter permitido um bezerro de ouro em Dan, outro em Betel, aquele de permitir que se faça Serás, que se cultue Baal, tudo isso. Os reis do norte de Israel, eles são muito condescendentes com os cultos de outras religiões. Por quê? Naquela região, os heteus, os heveus, os jebuseus, os filisteus, todo esse pessoal ainda continua com os seus cultos, né? E eles misturam muito com o culto do Deus verdadeiro. E lembrando que o reino do norte, o reino de Israel, não tem um santuário central, como o sul, Judá, tem em Jerusalém. No sul, o reino de Judá tem em Jerusalém. No reino do norte não é centralizado. Tem um santuário em Dan, tem um santuário em Betel. Então, é um pouco mais bagunçado o reino do norte. Ora, a Bíblia faz questão de dizer, os reis, eles ainda continuam cometendo o pecado dos seus pais e o de Jeroboão. Vamos lá, ainda tem um agravante. Os reis do reino de Israel, do norte, não têm linhagem davídica, não vêm da linhagem de Davi, tá bom? Então vamos lá. Então Joacás é um rei que ele tem toda essa tensão com o rei da Síria, ele conduz o povo e tal, aquela coisa toda, né? É interessante que aqui nós encontramos um esquema. O povo se afasta de Deus, Deus se encoleriza, o povo se arrepende e Deus manda um Salvador. Lembra aqui comigo, ó. Lembra quando nós estudamos o livro dos Juízes? Lembra que eu falei para você? O esquema do livro dos Juízes era sempre assim. O povo era infiel, o Deus se encoleriza, o povo se arrepende, Deus manda um Salvador. Sempre assim, né? Naquele tempo dos juízes, Deus sempre mandava um juiz, né? O povo pecava, Deus se encolerizava. O povo arrependia, Deus mandava um juiz. Aqui, né, nós vemos isso. O povo está pecando, o povo de Israel está pecando. Está pecando? Deus se encoleriza. E o povo agora se arrepende. Então Deus manda o Salvador. Realmente, Deus vai fazer com que Israel consiga vencer o rei da Síria. Mas não será Joacás que vai vencer, não, viu? Vai ser o Joás. E vai ser na troca lá dos reis da Síria, tá bom? Então Joás que vai vencer. O que nós vemos aqui em Joacás? Nós vemos aqui em Joacás que o poder da Síria foi tão grande, a Síria lá em cima foi tão grande, que eles reduziram Israel a um povo fraco. Cavalaria fraca, infantaria fraca e muitas cidades dominadas. Ok? Morreu Joacás. Sobe Joás, filho de Joacás. Agora é o Joás do reino do norte. Joás foi um rei, olha que interessante, que dando prosseguimento ao que o seu pai fazia, ele conseguiu vencer e recuperar as cidades que a Síria havia tomado. Mas ele faz isso quando, lá na Síria, o Hazael morre e o Ben-Hadad III sobe no trono. Era muito comum que, quando o reino dominador tinha uma troca de reis, por exemplo, um morreu e outro entrou, o reino dominado aproveitava essa troca para recuperar as cidades que havia perdido. É o que Joás fez. Então ele aproveita no momento em que Hazael morre e Ben-Hadad vai subir, ele faz 3 incursões e consegue tirar de volta, devolver as cidades que Israel havia perdido. Tá bom. E Eliseu? Chegou a hora do Eliseu, morreu, Eliseu está velho, está doente, aquela coisa toda. E o Joás, que é rei de Israel, vai visitá-lo. Quando o Joás vai visitá-lo, acontece esse momento, né, em que ele fala, pega no arco, Joás. O Joás pegou no arco.
agora aponta para a Síria, apontou para a Síria. O Eliseu segurou na mão dele, lança a flecha. Ó, isso aqui é porque você vai vencer a Síria e vai recuperar aquilo que nós perdemos. Ok? Ok mesmo. Aí, ó. Aí depois ele vai, pega a flecha, bate, pá, pá, pá. Aí o Joás bateu 3 vezes na terra. O Eliseu falou, Joás, que coisa, era para bater 6 vezes, você só bateu 3 vezes. Ele falou, mas por quê? Porque se você tivesse batido 6 vezes, você iria 6 vezes vencer a Síria. Você só bateu 3. E depois o que acontece é que Joás, ao retomar as cidades de Israel, ele tem 3 incursões na Síria. Tudo bem, isso é uma maneira que a Bíblia explica que o profeta já havia dito que ele venceria. Acontece uma coisa interessante, o profeta morre, é enterrado, e a Bíblia faz questão de dizer que um tempo depois, uma pessoa foi jogada na sepultura do profeta, tocou nos ossos do profeta e essa pessoa voltou à vida. Uma coisa, o que a Bíblia quer dizer aqui? O profeta Eliseu é tão poderoso, que até mesmo depois de morto, ele continua fazendo prodígios, realizando milagres. E eu acho interessante, gente, que o tocar no osso do profeta recebe uma graça de Deus. Isso é o que nós temos na nossa cultura e na nossa tradição católica, as relíquias. Por isso, a relíquia, geralmente a gente tem um pedacinho do osso, a gente tem um pedacinho do pano de um santo, um pedacinho de um osso do santo, e a gente acredita, e a Bíblia nos confirma isso, que esse pedacinho de osso, esse pedacinho de pano, esse pedacinho, às vezes, daquilo que tocou uma pessoa santa, possa me trazer a graça de Deus. Tá vendo? Eu estou explicando isso para lembrar você que as relíquias que nós usamos na nossa tradição católica têm fundamentação bíblica. Tem fundamentação. Tudo na Igreja Católica tem fundamentação bíblica, teológica e da tradição. Não é uma coisa que inventa-se, não. Eu não aguento gente que às vezes fica criticando a igreja sem conhecer as coisas, sem conhecer a Bíblia, Você sabe, nós temos na nossa tradição católica o uso das relíquias, Às vezes é um pedacinho de alguma peça de roupa que tocou o santo ou então um osso. Está aqui, ó, fundamentação bíblica. A pessoa que tocou o osso do profeta, o profeta já tinha morrido, já só tinha o osso dele lá, obteve uma graça. Estou dizendo isso só para lembrar que aquilo que a Igreja Católica faz tem fundamentação, e certamente fundamentação bíblica. Deixa eu explicar para vocês aqui, vamos lá, vamos a nossa linha ali para a gente entender melhor. Vamos lá? Onde é que nós estávamos? Vamos para o Reino do Norte? Isso, Reino do Norte aí, o Reino de Israel. Quem é o nosso rei aí? Jeú, é o rei? Jeú, aquele Jeú, que matou o Jorão, que matou o Cosias e tal. Vamos lá? Tá. O Jeú, ele termina o seu reinado no ano de 814, tá entendendo? Quem vai subir no trono? Joacás, que é seu filho. O Joacás vai reinar até o ano de 798. Quando Joacás morre, a gente tem aí o reino de Israel bastante dominado pela Síria. Quem sobe no trono? O filho de Joacás, chamado Joás, o Joás de Israel. Você está percebendo aí, nessa nossa linha, que lá, aqui embaixo, nós temos um Joás também, Joás de Judá. São 2 reis diferentes. Nós temos o Joás de Judá, tá bom? Tá certo? Que é o neto da Atalia, tá bom? E nós temos aqui em cima o Joás de Israel, do norte, que é filho de Joacás. Ok? Aqui em cima, então, o Joás começa a reinar de 798 e vai reinar até 782. Joás de Israel. Joás de Israel, ele consegue retomar as cidades
que a Síria havia, né, tomado, e ele então tem uma vitória grande contra a Síria, embora o reino de Israel esteja muito fragilizado por tantos ataques da Síria. Ok? Ok. Vamos lá. Então vamos pegar só alguns versículos aqui para entender um pouquinho mais. Vamos lá. Versículo 3. Versículo 3. Por isso a cólera do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e de Ben-Hadad, filho de Israel, durante todo esse período. A gente conhece o Hazael, que foi um rei muito sanguinário, muito bravo, muito forte, né? E agora a gente está falando de Ben-Hadad III. A gente já teve Ben-Hadad I, Ben-Hadad II, esse é o Ben-Hadad III, né? Ben-Hadad e Hazael são reis da Síria, ou, dependendo da sua Bíblia, reis de Aram, tá bom? Versículo 5, e mandou aos israelitas um salvador, libertos do poder do rei da Síria, puderam de novo habitar nas suas tendas, tá? Esse salvador, esta vitória que fez com que eles vencessem o rei da Síria, não aconteceu no tempo de Joacás, mas só de Joás. Mas veja aqui, esse aqui é o mesmo esquema que eu havia dito para vocês. É o esquema do livro dos Juízes, já expliquei. Israel peca, Deus se inflama de cólera, o povo se arrepende, Deus manda um salvador. Mesmo esquema. Então, o povo de Israel está vivendo no pecado, longe do Senhor. Deus se encolerizou com o povo. Aí o que aconteceu? Fez com que a Síria dominasse esse povo. O povo se arrepende e percebe que está fazendo errado. O que Deus faz? Deus manda um salvador. Esse salvador, no entanto, não vai chegar no tempo do rei Joacás, mas a vitória só virá no tempo de Joás, quando ele vencer o rei da Síria e retomar as cidades que havia perdido. Ok? Versículo 6, aqui ainda contando do pecado de Israel, entretanto não se apartaram dos pecados aos quais a casa de Jeroboão arrastara Israel, mas continuaram a cometê-lo. E até mesmo o ídolo de Aserá ficou em pé em Samaria. Sabe que ídolo de Aserá é esse? Era um poste dedicado a Astarte ou a Será. Quem erigiu esse poste, quem erigiu este ídolo, esse poste, foi o rei Acabe. Este poste ainda continuava lá, né? E eles tinham pavor disso. Quem erigiu foi Acabe. No versículo 7, com efeito, o Senhor só deixou a Joacás como exército 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria lhe tinha aniquilado o resto e reduzido a pó que se calca aos pés. Aqui, gente, é uma coisa interessante. Aqui nós conhecemos na Bíblia como a grande humilhação de Israel. O rei da Síria, Hazael, havia enfraquecido demais o reino de Israel. E aqui a gente vê, a Bíblia faz questão de dizer que Israel ficou reduzido a uns cavaleiros, a uma infantaria ridícula, a poucos cavalos e carros. Então, isso aqui é conhecido como a grande humilhação de Israel. Em outros capítulos, nós vamos falar mais sobre essa grande humilhação de Israel. Versículo 12, aqui a gente está falando de Joás. O restante da história de Joás, seus atos e grandes feitos, a guerra que ele fez a Amazias, rei de Judá, tudo se acha consignado nos livros das crônicas dos reis de Israel. Deixa eu te falar uma coisa. Esta guerra de Joás contra o rei de Judá, contra o sul, vai acontecer no capítulo seguinte, no capítulo 14. Calma lá, espera aí, que no capítulo 14, quando a gente falar de Amazias, a gente vai falar dessa guerra que Joás empreendeu contra o Amazias, tá bom? Versículo 14. Isso aqui é interessante. Quando o Joás chega
perto do Eliseu que está morrendo, ele diz assim: meu pai, carro e cavalaria de Israel, né? Isso é carro e cavalaria, meu pai, carro e cavalaria de Israel, foi a mesma expressão que Eliseu usou quando Elias subiu para o céu, naquele carro de ouro, de fogo. Foi a mesma, né? Então, Joás repete, é uma exclamação, né? Uma exclamação que se faz diante de um grande profeta. Versículo 21. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar o osso de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Aquilo que eu estava falando, o osso de Eliseu tem o mesmo poder do profeta. É aquilo que eu estava falando para você. É de onde nós nos fundamentamos, nós católicos nos fundamentamos para ter a nossa veneração às relíquias. As relíquias, existem muitas relíquias, às vezes pedaço de osso, fragmento do corpo de algum santo, ou então de roupa e tal. Nós acreditamos que ali a graça de Deus se faz, né, através dessas relíquias. Atestado pela própria palavra de Deus, que diz aqui que o osso de Eliseu fez com que aquele homem pudesse voltar à vida. Versículo 25, terminamos. Joás, filho de Joacás, retomou das mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que este havia arrebatado ao seu pai. Joás bateu 3 vezes e reconquistou as cidades de Israel. Muito bem, isso acontece quando lá na Síria o rei Azael morre. Quando ele morre, quem sobe é Ben-Hadad. Frequentemente, volto a dizer para você, o reino dominado, aquele reino que havia perdido terras, cidades, ele aproveitava a troca de poder do reino dominador, quando o reino dominador ficava um pouco mais fraco por causa da troca de poder, e ele então, nesse momento, ele recuperava a sua independência. Foi isso que Joás fez. Joás, quando percebeu que a Síria, o Azael havia morrido e estava subindo o Ben-Hadad III, ele aproveita, faz 3 incursões contra a Síria e retoma as cidades que havia perdido. Tá bom? Gente, nós estamos vendo, e você está caminhando comigo, e você vendo os reinos acontecendo. Do norte, reino de Israel, reino do sul acontecendo. Tudo isso, né, em meio a sofrimentos, dores, infidelidades e às vezes até em meio a atrocidades, nós estamos vendo a história do povo de Deus se fazendo e Deus ali no meio tentando trazer o povo para a fidelidade, para o amor, para o respeito. É difícil, mas a história do povo de Deus é um reflexo da história de cada um de nós. Nós somos assim. Nós vamos caminhando, caímos no pecado, voltamos, pedimos perdão, andamos mais um pouco, aí fazemos uma coisa errada, Deus nos chama a atenção e assim Deus vai caminhando conosco na história, tentando nos colocar cada vez mais perto do seu amor. Assim Deus também vai sempre trazendo o povo de Deus através dos profetas, através dos acontecimentos, para que se voltem para Ele. Et crucem Domine, fugit partes adversi, vite teleo detribuiuda, radix Davide. Aleluia.